Olá, sejam bem-vindos aos 5 estrelas do Windows 7 da Microsoft. Meu nome é Jorge Vera, sou MCT e IT Professional. Pois bem, vamos tratar neste módulo sobre monitoramento do sistema. A parte de monitoramento tem a configuração de log de eventos, filtragem de log de eventos, subscrição ou assinaturas de visualizador de eventos, Data Collector Set e gerar um relatório de diagnóstico de sistemas. Legal. Na parte de configuração de log de eventos, bem simples a configuração, isso não mudou nada, ok? Nós temos aqui a parte de caminho, ok, onde a gente grava os eventos como um todo, a parte de tamanho de máximo de arquivo, a limpeza de log, ok, e as configurações adicionais, que é a subscrição do arquivo ou a limpeza manual dele, posso limpar meus logs quando encher e tal, ok? A parte de filtro log de eventos, isso é bem interessante. Quando utilizar o filtro para log de eventos? Pois, quando você tem algum evento crítico, ou algum evento de aviso, algum evento em si dentro de um sistema, e você quer saber como e quando ele ocorreu, simplesmente faça filtros, Então eu posso fazer uma filtragem de um evento crítico em todo meu PC, e a partir desse momento eu consigo visualizar esse evento de forma tranquila e rápida, ok? A parte de filtros possíveis eu tenho quando ocorreu, nível de evento, a categoria, palavra-chave, usuário ou computador. Bom, a parte de subscrição, ok, ou assinatura do visualizador de eventos é utilizada quando eu tenho aplicações terceiras ou aplicações da Microsoft que precisam coletar informações dentro do meu sistema. Dessa forma eu consigo que isso seja assinado, ou seja, ele vai ficar enviando informações de tempo em tempo, ok? Então dessa forma aqui eu consigo verificar em um único ou vários computadores o que está sendo, quais eventos estão sendo coletados, ok? Pode ser configurado para enviar informações ou ser acessado via HTTP, ok? Isso pode ser uma boa substituição para um aplicativo chamado EventCombMT, muito utilizado para coleta de aplicações. Funciona de duas formas também, pode ser usado aquele sistema pull push, ok? Legal. Na parte de Data Collector Sets, acho muito interessante essa parte, permite realizar configurações de informações das propriedades das máquinas. Então imaginando o seguinte, eu consigo verificar o que está acontecendo exatamente com a minha máquina e criar contadores para esse evento. Imaginando uma situação, eu quero saber como é que está o meu sistema de disco. Beleza, eu dou uma olhadinha no sistema de disco e dessa forma eu consigo ter informação se o meu disco está lento, se o meu disco tem algum problema de performance, e dessa forma eu consigo monitorar também mais minuciosamente o meu disco, ok? É muito utilizado, uma técnica ideal, até para diagnóstico de problemas em desktops e servidores, ok? E aqui, como a gente está falando, pode ser uma alternativa mais completa que o monitor de recursos. Legal? Legal. Gerar um relatório de sistema. Bom, Microsoft implementou a geração de relatórios de sistemas e isso é muito interessante também. Dessa forma aqui, como é gerado um relatório, eu faço a minha análise e logo em seguida eu gero um relatório. E o meu relatório tem muito dado, muita informação detalhada sobre o meu sistema. E eu consigo também resolver problemas ou checar possíveis problemas através deste relatório de sistemas, ok? Olha que interessante, eu tenho aqui as informações de sistema, disco, segurança, enfim, todas e quaisquer informações relativo ao meu PC. Bom pessoal, então a gente vai fazer uma demo agora mostrando como realizar a geração de relatórios, ok? Olha só que interessante.
Legal, aqui eu tenho, só para mostrar para vocês, a parte de monitor de recursos. Então CPU, memória, disco, rede, normalmente como a gente usa, ok? Então vamos verificar agora a parte de geração de relatório. Olha, legal. Aqui eu tenho uma visão geral, né, de relatório de desempenho, informações básicas, então como a gente via mesmo no meu relatório de desempenho, e aqui tem o meu conjunto de dados. Legal? Beleza, eu vou dar uma olhadinha na minha situação de performance. Então o que ele faz? Faz um rastreamento. Eu posso startar esse processo, tá, e deixar ele rodando, ok? Agora, após essa coleta de informações, eu vou ter exatamente o que eu quero ou o que eu tenho dessa performance. É muito útil quando você cria o baseline de uma máquina, ok? Então, imaginando aqui, fiz a coleta, dei um ok. Aqui eu tenho performance e eu tenho diagnóstico também. Imaginando aqui que eu vou startar o processo de diagnóstico de sistema. Olha que interessante, startei o processo de diagnóstico e estou coletando dados. Legal? Beleza, terminei de coletar os dados. Gera um relatório desse cara aqui. Olha que interessante, na parte de diagnósticos, ele vai gerar um relatório. Olha que interessante. Vou aguardar um pouquinho a parte de geração. Geração do relatório. Tá? Aqui eu tenho mais informações. Aqui ele gera um relatório detalhado de status do hardware local, tempo de resposta do sistema de processo e tudo. Olha que interessante. Então ele já me deu o seguinte: olha, 3 segundos. A central de segurança não registrou o produto antivírus, dessa máquina não tem uma máquina virtual. Eu tenho aqui relacionado a antivírus, servidade de informações, relacionado a diagnóstico de desempenho, a classificação do CPU do sistema é baixa, pode causar problemas de desempenho. Então você tem diversas informações aqui. Verificação básica dos sistemas. Ele aplica alguns testes e você pode realizar isso sempre que precisa. Isso aqui é interessante também quando você monta uma máquina, ou monta um servidor, enfim, entrega algum serviço e você tem essa situação de mostrar o desempenho, né? Olha que interessante aqui também a parte de desempenho. Então eu tenho normal, utilização de 80%, a carga normal do CPU, ok? Ocioso, mais que 15, aqui tem o que é os padrões normais. Legal? Então dessa forma aqui eu consigo ter o meu relatório de desempenho. Ok, a parte de configuração de performance. Então a gente vai ver como é que configura e para que serve o arquivo de paginação. A parte de configuração de cache de disco é muito interessante isso, porém tem os seus riscos. A parte de atualização de drivers, como é que funciona. Configurar o plano de energia, configurando a energia da máquina, como configura além do plano de energia mesmo. Configurando o agendamento de processador, serviço que existe desde sempre. A parte de configuração de serviço para performance, questões de performance para PCs móveis, né? Então, a configuração de arquivo de paginação nada mais é que ou você deixa automaticamente o sistema gerenciar a sua memória virtual, ou você seta essa memória manualmente, ok? Então você pode utilizar dessas duas situações, ou dizer o seguinte: olha, minha memória é suficiente, eu não preciso de arquivo de paginação. Então quando eu aloco muita memória, exemplo, essa máquina está alocando aqui 3 megas, 3.3 megas, e se ela tivesse que alocar mais memória, então o recomendado seria 4.9 mega. Dessa forma, o que ele faz? Ele pode alocar isso aí em disco, então ele vai gravar em disco que ele não tem de recurso de memória suficiente, ok? A parte de cache de disco é o que a gente chama de disk write caching, tá? Uma funcionalidade que permite aumentar a performance do HD. Porém, se você aumenta a performance do HD, a funcionalidade também tem um risco de perda de dados se ocorrer alguma queda de energia.
Então o que ele faz? Ele aumenta sim, mas perde também a situação de queda de energia, ok? E é fácil, você entra na propriedade do disco, habilita ou desabilita a política de write caching. Legal? A parte de atualização de driver. Pessoal, driver é uma situação muito peculiar dentro de sistemas. Vou dar um exemplo para vocês. Os maiores problemas de performance ou problemas de atualizações de drivers são relacionados a informações erradas do driver que tem na máquina. Então você pega a máquina que está funcionando, de repente para de funcionar, você vai ver o driver. Então as ações possíveis aqui você pode atualizar drivers, sempre tenha certeza da onde, qual a origem desse driver, ok? Detalhes dos drivers instalados, então eu posso ter uma informação para saber qual a versão do meu driver. Eu posso habilitar e desabilitar o determinado dispositivo, ok? Eu posso fazer o rollback do driver, quer dizer, fiz a atualização do driver, não funcionou, faço o rollback desse driver. O detalhe é que você consegue fazer um rollback por vez. Então se você instalou o driver e ele não é o driver que você tem, você consegue voltar a um anterior. Agora se você instalar um outro, o rollback vai ser naquele que não está funcionando, tá? E desinstalar drivers mesmo quando você não vai mais utilizar o dispositivo conectado à sua máquina. Então não quero mais utilizar aquela placa de vídeo, desinstalo a placa e desinstalo os drivers, é claro, e logo em seguida desconecto fisicamente a placa do meu PC. Um detalhe importante é que se você utiliza sistema 64 bits, os drivers devem ser assinados digitalmente. A arquitetura 64 não permite você trabalhar com drivers não assinados. Então fique bem atento a isso, porque pode causar problemas você migrar para a sua arquitetura 64, ok? Legal. Bom, a parte de configuração de plano de energia, nós temos 3 informações aqui por padrão, e você pode personalizar também o seu plano de energia. Bom, configura para quê? Para economizar energia enquanto os computadores móveis, você pode criar personalizações, legal? E você pode mudar esse plano de energia. Por padrão, nós temos o balanceado, que é o recomendado, um sistema de alta performance, tá? E um sistema de economia de energia, ok? A parte de configuração de energia. Bom, a partir do plano de configuração de energia, você pode configurar algumas situações a mais. Por exemplo, a parte de processamento, Qual é o mínimo estado do processador nas baterias? Qual é o mínimo de estado de processador quando ele está plugado? O que acontece quando você fecha o seu desktop? O que acontece quando eu conecto um dispositivo móvel, um dispositivo USB na minha máquina? Então eu tenho mais algumas configurações dentro dessa configuração específica, e isso também pode refletir no meu plano de energia. Eu posso configurar um plano de energia personalizado e nisso ter as configurações próprias para minha máquina. Legal? Configuração de agendamento do processador. Bom, aqui permite que seja selecionado o tipo de alocação de recursos para o processador, se vai ser alocado para programas ou vai ser alocado para configurações de segundo plano, ok? Isso é bem simples, é uma situação de você configurar programas ou serviços em segundo plano, e a máquina ela aloca todo o recurso do processador para esse fim, Então, ou programas ou serviços de segundo plano, ok? A parte de serviço de performance, eu consigo fazer o que? Imaginando que a minha máquina, quando carrega, ela carrega de serviços, ou aplicações desnecessárias. Então, para eu ter uma performance interessante, eu posso desabilitar esses serviços que não são utilizados, ok? Então, o ideal é você configurar um mínimo de serviço na inicialização. É claro, no momento que você está utilizando esse serviço, você pode, se isso é corriqueiro, você pode jogar isso para o startup de serviços, ok? Bom, nas questões de performance para PCs móveis. Primeiro,
economia de energia. O calcanhar, né, que a gente vai chamar o calcanhar de Aquiles de um notebook, é a economia de energia. Eu preciso economizar energia. Então, alguns dados aqui comprovam que se você seguir essas recomendações, você consegue economizar mais energia do teu notebook. Um exemplo dela é desabilitar o acesso à rede sem fio se não for utilizar. Se você não está utilizando, para que deixar a antena procurando algum acesso sem fio? Então, tira, desabilita o acesso sem fio, ok? Reduzir o brilho da tela para economizar energia também. Quanto mais intensidade de luz, mais energia consumida. Evite dispositivos USB ao utilizar o notebook na bateria. Então, se você utiliza esse cara na bateria, não utilize dispositivos USB, a não ser que seja necessário, é claro, né? Evite abrir vários aplicativos ao utilizar o notebook na bateria. Outra situação, se você está utilizando 3, 4 planilhas, isso é uma situação normal, mas abrir 40 planilhas numa máquina utilizando a bateria, isso reduz também a utilidade dela, justamente porque você tem mais performance e você precisa que o seu processador aloque mais energia para o trabalho, tá? E lembre-se que na bateria a performance do seu PC pode ser reduzida para também economizar energia. Algumas aplicações, alguns sistemas que possibilitam isso, por exemplo, se você tem 2 cores de processamento, você pode parar, quando entrar em bateria, parar um core. Isso reduz também o consumo de energia e é muito interessante. Aqui eu vou ter uma demo de configurar o plano de energia. Olha que interessante. Voltamos aqui para a nossa máquina virtual. E aqui, nossas opções de energia, eu tenho o nosso plano de energia. Vou habilitar aqui e alterar, por exemplo, o equilibrado. Ok? O que ele faz, o equilibrado? Eu posso setar para desligar o meu vídeo, por exemplo, a partir de 10 minutos. Eu vou colocar, olha, se não for utilizado durante 1 hora, ele pode fazer. Tem algumas configurações de energia, por exemplo, que é desligar o meu disco rígido. Então, se eu ficar 20 minutos de ocioso, ele pode desligar meu disco rígido. E aqui, determinadas situações, por exemplo, como a configuração de suspensão seletiva do USB, ele está ativado. Quer dizer, se eu não estiver utilizando, ele vai desligar também minha USB. Desligar monitor após o que? 10 minutos, o que estava configurado. E a configuração de multimídia. Impedir, por exemplo, quando eu estou compartilhando alguma multimídia, impedir que ele seja suspenso, a máquina seja suspensa, ok? Reprodução de vídeo também, otimizar a qualidade, enfim, são N configurações aqui que você pode realizar, ok? Legal, pessoal. Então, voltando aqui nossa demo, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Recursos adicionais a gente tem no TecNet, ok? Avaliação de produtos finais e betas, conteúdo técnico em português, que é muito legal, e muito mais. Confiram no TecNet Brasil, ok? Mais informações sobre a prova em si, o que é pedido no exame, através do Microsoft Learning, está aqui o link onde vocês têm mais informações. E um livro que eu aconselho vocês é ter o Training Kit. O Training Kit é uma excelente fonte de estudo e referência para o profissional, ok? E também você tem cenários de estudos que se aproximam muito do dia a dia. Então qualquer problema que você possa ter para a resolução, o Training Kit pode te ajudar, ok? Era isso, pessoal. Até mais ver e muito obrigado.